começar? Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma reunião do Serviço de Terapia Intensiva do Hospital Servidor Público Estadual. Hoje eu tenho o prazer de receber um velho amigo, o Roger Roloff. Roger é um intensivista entusiasta por uma área dentro da medicina intensiva, que é cuidar aí das nossas mulheres. O Roger ele é coordenador clínico das UTIs perinatal do Hospital da Rede D'Or São Luís, lá no Rio de Janeiro. E por conta da sua expertise, ele é o coordenador nacional do módulo de terapia intensiva da gravidez dentro da pós-graduação da AMIP. E, mais que isso, o Roger tem uma experiência aí de algumas décadas trabalhando especificamente dentro dessa área e, portanto, eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante a nossa discussão hoje, onde ele vai tentar aí dar um enfoque para nós sobre a mortalidade materna e o que a gente pode fazer quanto intensivistas para tentar melhorar esse cenário que, infelizmente, ainda é algo que preocupa dentro do nosso país. Roger, muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite, é um prazer estar te vendo, pelo menos, né? Já que a gente aí não tem se encontrado há algum tempo. E a tela é sua, fique à vontade. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Edelon, pelo convite honroso, né? Você que é um lutador, né, pela causa da terapia intensiva e pro FICO, né, produz muito, né, nessa área, e a transmissão, né, nessa coisa, né, do acesso, né, de intensivistas à atualização, né, continuamente nos atualizando. É um prazer muito grande, uma honra poder estar aqui no seu serviço falando sobre esse tema, né? O tema da mortalidade materna quer dizer, é um tema em que as terapias intensivas elas têm uma participação, com certeza, fundamental, né? E eu vou discorrer sobre esse tema, como levando, né, a apresentação para uma proposta de um modelo assistencial que a gente desenvolveu nos últimos 30 anos, né? E mostrando os resultados, né, desse modelo assistencial. Ele discorrendo junto disso sobre o tema de mortalidade materna e o que a gente pode fazer para minimizar. Uma pena que a gente não vai, evidentemente, poder abordar patologia por patologia, condição por condição, né? Porque eu acho que cada uma dessas condições mereceria uma apresentação específica. Então, a ideia foi tentar trazer, né, apresentar esse modelo para vocês e depois puxar na discussão o que vocês tiverem mais interesse. Bom, a primeira questão é definir, né, a morte materna e o que a gente chama de morte materna, na verdade, as taxas que nos interessam mais, são essas que estão aqui embaixo, de razão de morte materna, de mortalidade materna, que é o número de casos de mortalidade materna por 100.000 nascidos vivos. E esse cálculo é feito porque é mais fácil de utilizar os dados de nascimentos vivos dos cadastros, né, das várias prefeituras e estados, etc. Então, mundialmente, isso é considerado um item, uma forma, né, de trabalhar o tema para que se possa comparar com vários países. Bom, então, essa é a razão de mortalidade materna. A OMS e outros veio trabalhando também um outro item que a gente não trabalha, só o pessoal da epidemiologia, que é uma taxa anual de redução, que mediria o declínio relativo, né? Porque já se programando uma redução, né, de mortalidade materna desde que a gente melhore o nosso serviço, é esperado uma redução. Então, o interesse de quanto foi essa redução. Essa é um indicador que os epidemiologistas utilizam, né? E lembrando, voltando aqui, né, que a morte materna, na verdade, é a morte de uma mulher grávida
ou no período de dias da gestação, né, com qualquer causa relacionada ou agravada pela gravidez ou seu manejo, né? Mas não pode incluir causas acidentais ou incidentais. E aí ela tem um outro item chamado morte relacionada à gravidez, né, que aconteceu nesse período, mas foi independente da causa de morte, não tem relação. E a morte materna, tanto chama-se morte. E a morte materna tardia é com mais de 42 dias até um ano, né? Então, basicamente, esse são os itens, indicadores, e nós vamos trabalhar com a razão de morte materna. Essa razão de mortalidade materna, ela é, é calculada sempre barra, né? Nascidos vivos. Então, ela pode ser vista no mundo em 4 grupos de países, né, que têm índices de taxas muito baixas, como 4 a 7 casos, né, de morte materna por 100 mil, né, uma baixa de 30, ou taxas muito elevadas, como 500, né, 500 por 100 mil. Então, deixa eu ver aqui, eu não estou conseguindo... Está entrando aqui uma... Bom, existem diferenças regionais enormes, né, e acompanham geralmente essas taxas as taxas de desenvolvimento. Quanto mais desenvolvidos os países, menor essas taxas, né? Isso tem a ver com uma série de questões que facilitam, né, o aporte das pacientes aos serviços de saúde, a qualidade do serviço de saúde, etc. E desde 1990, está se vendo no mundo inteiro uma redução, né, ainda bem, né, dessas taxas, mesmo em subgrupos onde essas taxas estão muito elevadas. E aqui estão os grupos com mais de 300, de 100 a 300, entre os países, né, de 30 a 100, que é o caso da América Latina, né, nós estamos incluídos nesse grupo, e o grupo abaixo de 30, que não é o nosso grupo, né, que são os países mais desenvolvidos, trabalham com valores abaixo de 30. Olhando as causas, né, de morte materna, a gente pode identificar que 73% são por causas obstétricas diretas e 27% causas obstétricas indiretas. As obstétricas diretas são hemorragia, hipertensão e sepse. Então, nesses dados, mundialmente, a hemorragia ainda é a causa principal. A hipertensão é a causa principal na América Latina, né? No Brasil e na América Latina. E a sepse vem em terceiro lugar. E depois nós vamos dar um destaque sobre esse tema, sobre a sepse, porque apesar dela ser muito pouco frequente, ela, por unidade, por caso, né, ocorrido, é a que mais leva a pessoa a óbito, né, por caso. E as causas obstétricas indiretas são tromboembolismo pulmonar, eu estou meio enrolado nessa história aqui, né? Bom, os apontamentos em embolia pulmonar e outras causas indiretas. Bom, esse trabalho publicado, esses dados do OMS, publicados em 2016, eles mostravam os dados até então, de 90 até 2015, e a proposta, a projeção até 2030. E nós já estamos em 2022, né? Já estamos bem na frente, né? Então, esses dados vêm mostrando que essa queda é progressiva em todos esses países, e na América Latina havia também até 2015 uma queda que nós vamos analisar, que essa expectativa da nossa meta de desenvolvimento sustentável até 2030, na América Latina, na última linha aqui, nós temos a meta seria 39, né, por 100 mil, no ritmo atual daquele de 2015, mas a meta, na verdade, seria 20, se pudesse, todas as estratégias estivessem sendo aplicadas. Então, já se identificava aqui que a meta não estava na velocidade ideal em 2015, né, 7 anos atrás. E esse preâmbulo, né, foi para tentar inaugurar o tema de como é que você pode, então, as unidades hospitalares podem se preparar para trabalhar, para evitar a morte de pacientes obstétricas, né? Seja durante a gestação ou no puerpério.
E eu vou falar um pouquinho dos tipos, das formas de unidade de vigilância materna. Quais são os modelos assistenciais disponíveis? A gente pode começar falando das emergências obstétricas. Nem todos os hospitais têm emergência obstétrica, mas as emergências, muito bem organizadas, elas fazem um trabalho muito importante, né? Na redução de mortalidade materna. E, no nosso caso, nós fazemos, eu vou mostrar depois, o nosso trabalho na terapia intensiva obstétrica, ele já começa na emergência. Então, o nosso plantonista, na verdade, dentro do hospital maternidade, já participa da assistência na emergência. Então, o nosso conceito é que, na verdade, o intensivista ele deve ter uma participação na casa toda, né? Sair do conceito de unidade fechada, né? Apenas selecionando os casos mais graves, para buscar os casos de risco para trazer para dentro, para a captação desses pacientes. Esse é o conceito. Então, na emergência, a gente já começa a trabalhar. Depois, nos leitos obstétricos, tanto de gestantes como puérperas, né, internaram grávidas ou já tiveram seu bebê. O centro cirúrgico e obstétrico é outro local de cuidado materno, em que muitas vezes nós temos a oportunidade de participar, atuar junto da equipe, de anestesista, etc. Na recuperação pós-anestésica, né? Então, são todos esses locais que trazem a oportunidade da gente fazer intervenções para a proteção à vida das gestantes e puérperas. Uma unidade chamada semi-intensiva obstétrica, que é um conceito mais recente, obstetrícia, né? Em que leitos de um hospital, leitos de gestantes de um hospital, são selecionados para colocar pacientes que exigem uma vigilância maior. Então, o obstetra passa a visita de manhã e de noite, né? Nosso hospital tem esse sistema, e com toda a monitorização. Ele tem monitor não invasivo, com oximetria, com pressão não invasiva, enfim. Então, é um leito diferenciado, com um segmento também dos obstetras diferenciado, e o nosso grupo de clínicos também participa, de clínica médica participa dessa assistência. A unidade de semi-intensiva clínica, que nos países desenvolvidos é chamado de HDU, High Dependence Unit. Então, isso, quando você vai para a literatura, a gente tem que separar o que de pacientes vai para a terapia intensiva, pode ser visto nessas unidades, né? Que pacientes são selecionados para a terapia intensiva, para a UTI mesmo. E aí, separar, discriminar esse tipo de unidade de UTIs obstétricas, de uma UTI geral, que tem a maternidade no mesmo hospital, que é o caso de vocês, né, no hospital, uma UTI geral em hospital sem maternidade, que recebe a paciente vindo de um hospital com maternidade, e a UTI materno-fetal, que foi um conceito que a gente criou há muitos anos, na iniciativa pública, inicialmente em 89, que comporta os dois tipos de pacientes, o High Dependence Unit dos países desenvolvidos e a UTI obstétrica propriamente dita. Então, eu vou mostrar um pouco, falar sobre essa forma, né? Esse modelo assistencial. O High Dependence Unit, eu não consegui traduzir isso melhor do que uma semi-intensiva obstétrica, são unidades de vigilância que existem nos países desenvolvidos, com monitorização não invasiva e invasiva também, países desenvolvidos, né, com muitos recursos, utilizam esse tipo de modelo. E o curioso é que você tem plantonistas, muitas vezes não tem médico de plantão, são plantonistas de enfermagem, com uma rotina médica e de enfermagem, mas o atendimento é feito por enfermeiro. E, curiosamente, por exemplo, o nível de invasibilidade nessas unidades, muitas delas é muito superior ao nosso modelo, porque elas utilizam, essas enfermeiras utilizam, por exemplo, drogas vasodilatadoras, né, um bloqueador de canal de cálcio, e aí colocam PAM. Então, muitas vezes, 30% das hipertensas são invadidas com PAM nessas unidades. É muito diferente. E, no nosso caso, os UTIs, né, da terapia intensiva, com recursos para eles, eles só encaminham para as unidades de terapia intensiva se precisar de ventilação mecânica ou hemodiálise de disfunções mais graves, né? E aí sim tem a equipe médica e de enfermagem. Isso é a diferença do mundo. Na literatura, a gente tem que separar esses dois grupos para comparar
os resultados, né, assistenciais. Tem um outro modelo, como esse aqui, que é um modelo de pacientes com imunidade comandada por anestesistas, né, que tem cuidados críticos maternos dentro do ambiente próximo ao centro cirúrgico. Então, esse é um outro modelo também utilizado em alguns hospitais. Esse é um exemplo, né, na Índia, de um hospital da mulher, né, com uma unidade intermediária, esse tipo de unidade, né, semi-intensiva, HDU. Eles fazem mais ou menos 12 mil partos ano, né, e tem um staff, né, de 24 horas, não cito aqui, mas tem médicos e enfermeiras. E aqui é um exemplo, né, o desenho, uma foto desse tipo de unidade. Na Inglaterra, no Reino Unido, essa unidade também ganhou bastante expressão, né, no sistema assistencial, né, e foi lançado já há bastante tempo, aqui em 1984, esse grupo, né, desse hospital. E o que é curioso é que ele foi vendo uma curva ascendente de pacientes sendo internados, e essas internações não eram de internações, não era porque existia eu estou tentando tirar aqui, peraí. Está entrando, não sei se está vendo aqui. Roger? O que, Roger? Qual é a tua dificuldade? Não, é que está entrando uma coisa pelo Zoom. Toda hora eu estou tendo que entrar para desligar. Depois eu vejo isso, mas vamos seguir. Então, a tendência, o comentário é que o número de pacientes com pré-eclâmpsia, por exemplo, desde 84, né, até esse ano aqui, 2007, não aumentou. Então, por que aumentou essa taxa, a frequência, né, a captação? Na verdade, aumentou o número de pacientes admitidas, ou seja, o conceito, né, de vigilância, né, foi que, aos poucos, os médicos foram aceitando, né, encaminhar os pacientes para esse setor. Isso é um problema que nós vivemos no nosso setor até hoje, né? Médicos que preferem não encaminhar para essas unidades. E a gente tendo a unidade disponível, leito disponível. A mortalidade obstétrica em UTI, na literatura, isso é uma literatura bem simplificada aqui, em 2010, ele mostra que vários, aqui ao lado, os autores, o país, o quantos anos foi coletada essa amostra, o N de pacientes, né? 126, 400 e pouco, 80 casos, e a incidência por 1000 partos. Isso é uma coisa interessante, que essa incidência por 1000 partos é um denominador, né, que a gente utiliza em terapia intensiva de gestantes. A proporção de pacientes admitidas, né, o tempo de permanência, né, que vai de 1,6 dias, 4 dias, até 8,8 dias, né, de internação, e a gravidade da doença, que muitas vezes não é sinalizado, e quando é sinalizado foi com a parte 2 que eles utilizaram nessa publicação, né? E aqui à direita nós temos a incidência por 1000 pacientes, né, no Canadá, nos Estados Unidos e no Paquistão, e a proporção de pacientes de UTI admitidas, né, da população, e a hipertensão sendo a causa mais frequente, e os países desenvolvidos versus não desenvolvidos, o perfil é semelhante, e a mortalidade, no entanto, é maior nos países menos desenvolvidos. Por isso é um dado que mostra, na verdade, assim, que as pacientes são semelhantes, o perfil é semelhante, mas a qualidade da assistência é diferente nos países desenvolvidos dos não desenvolvidos, e, por isso, a mortalidade é muito maior nos menos desenvolvidos. A mortalidade nessas UTIs vai de 0 na Austrália, 3,3%, né, das internadas, a 21% na Índia. E, na verdade, quando você vê 21% de morte, né, de pacientes que entram na UTI, nós temos, aqui no Rio de Janeiro, quer dizer, no Brasil, hospitais com exatamente esse índice de mortalidade. Pacientes grávidas que internam com esse índice de mortalidade em UTI. Então, não é especificamente da Índia, o Brasil é muito diferente, né, em vários hospitais, e nós temos proporções díspares, muito díspares. As condições, nós temos, na verdade, conversar sobre que condições estabelecem risco, né,
de morte, identificar essas condições precocemente, porque a morte materna é uma coisa que tem lida com isso há muitos anos, como a do nosso grupo lida, é muito impressionante, porque, na maioria das vezes, ela acontece em pacientes que não tinham, que eram de baixo risco, elas não tinham um alto risco clínico ou obstétrico, né? Por exemplo, o caso de hemorragia é um exemplo, né? Paciente jovem, né? Sem patologia alguma, e ela sofre uma condição, a própria gravidez coloca ela em risco, e muitas vezes esse risco acontece em 48 horas, em algumas horas, né? E a gente tem que estar com muito atento e com um olhar, né? Além de atento, com uma postura de captação, de disponibilização, né, de leito de terapia intensiva para a gestante. E, ou seja, ela não tem o perfil normal, habitual, né, da condição de risco que leva ela durante a vida, né, como o caso do POC, como o caso do infarto do miocárdio, etc. É uma condição absolutamente súbita, geralmente em pessoas normais. E a literatura tenta, de todas as formas, né, e de formas bastante contundentes, tentar identificar em que tipo de paciente nós temos que ter atenção, né? Que tipo de paciente nós temos que ter voltados os esforços para atuar, né, e reduzir morte materna. Então, a gente pode separar aqui, como nesse triângulo, né, a base do triângulo seria as gestações normais, né, de baixo risco, e depois tem um subgrupo de pacientes grávidas que apresentam o que a gente chama de morbidade materna grave, que é a hipertensão, hemorragia, sepsis, as três principais, complicações anestésicas e outras, cardiopatias, etc., tromboembolismo, etc. Essas pacientes, elas não estão aparentemente muito graves, né? Eventualmente, uma paciente com 170 por 100 de pressão arterial, e ela está totalmente normal, assintomática, né? Então, nessa paciente, nesse tipo de paciente, que não está sentindo absolutamente nada, né, mas que a gente identificou uma condição de risco, a gente tem que atuar prontamente. Para não evoluir, as pacientes não evoluírem para uma disfunção orgânica, né, cerebral, cardíaca, renal, etc., hematológica, que vai colocar essa paciente respiratória numa condição chamada de near miss, ou quase perda, ou quase morte, né, que é uma classificação que a OMS adotou, já com disfunções orgânicas, e antes da morte materna. Então, a gente, na terapia intensiva obstétrica, a gente não espera chegar a paciente no linha miss. Se uma paciente você está dentro do hospital geral, né, e recebe uma paciente grávida de outro hospital, provavelmente ela vai vir na condição de linha miss, porque ela já passou o tempo, né, e não só na assistência inicial, no transporte, etc., até chegar ao seu hospital. Então, ela já chega, provavelmente, com disfunções. E até a oportunidade de vaga se dá porque ela já está grave, né? Que é o modelo da terapia intensiva. Quanto mais grave, mais eu tenho leito disponível. E é diferente da estratégia de evitar a morte materna. Ela tem que atuar, a gente tem que atuar ainda numa condição anterior, né? Sem disfunção grave. Os scores, a gente pode dizer score de criticidade, é interessante que você pode usar o SOFA, tem várias discussões sobre o MODS, pode usar uma série de scores, eles são comparados, cada um cita, a literatura vai propondo scores diferentes, mas, na verdade, a OMS utilizou para comparação, né, para divulgação no mundo inteiro, desenvolveu uma proposta que seria separar os pacientes de morbidade materna grave, que são aquelas que a gente citou ali, daquelas com near miss, com quase perda. Então, essa classificação de near miss foi proposta pela OMS e corresponde a disfunções orgânicas graves, quase fatais, e foi validado em obstetrícia e é validado para benchmarking institucional. O nosso grupo, no hospital público, na época que nós trabalhávamos, em 2009, ele foi realizado um trabalho prospectivo em 27 maternidades no Brasil e foi liderado pelo grupo, né, do Dr. Zé Guilherme Secati, de Campinas, e o João Paulo Souza, que é um pesquisador que trabalha muito nessa área também, que na ocasião estava trabalhando na OMS,
né? Ele saindo de Campinas para a OMS, e nós participamos também desse grupo, né, que desenvolveu, que validou essa classificação. E isso foi publicado em 2014. Né? A NIEMIS, que são os casos mais graves, né, você teria o grupo A, né, que corresponde ao sulfa, né, 2 e 3, e o grupo B, 3 e 4. Separaria os dois grupos. Na verdade, a gente usa o NIEMIS como uma coisa só. Todos esses marcadores aqui são marcadores que, teoricamente, poderiam ser utilizados em locais mais simples, né? Mas há uma crítica da literatura, mesmo países africanos, por exemplo, não conseguem, porque não tem, por exemplo, gasometria disponível, por exemplo, né? Laboratório disponível. Então, e aqui existem alguns marcadores aqui laboratoriais, embora relativamente simples. Esse trabalho foi publicado em 2011, desse grupo, nós participamos dessa criação dessa rede, e aqui à esquerda estão essas condições que seria a morbidade materna grave, as condições maternas ameaçadoras à morte da mulher grávida. Complicações hemorrágicas, hipertensivas, né? Outras complicações, que tem várias aqui, especialmente infecção, né? E manejo, indicadores de manejo de gravidade. Então, por exemplo, se a pessoa foi entubada, né, não relacionada à anestesia, já é um indicador de que alguma coisa séria está acontecendo, né? Ou a necessidade de voltar para a sala de cirurgia, né? É algo que já sinaliza uma condição de risco para a paciente, né? Esterectomia, laparotomia, etc. O próprio uso do sulfato de magnésio, né? E internação em UTI. A internação em UTI ela entra já como indicador de gravidade, como a gente sabe. E as condições quase fatais são essas outras que a gente sinalizou ali, né? Muito mais graves, e entram aqui transfusões, por exemplo, de mais 5 unidades de unidade de sangue, diálise, né? Parada cardiorrespiratória, intubação, né, por mais de 1 hora, né, não relacionada à anestesia. Então, os nossos casos todos de COVID, por exemplo, com ventilação mecânica, estão colocados aqui, né? Então, seria o NIEMIS, né? São situações de gravidade maior. Esse trabalho, nós fizemos uma série de trabalhos que esse grupo publicou, nós participamos, ele desenvolveu um indicador, né, que poderia ser utilizado para comparação, né, de NIEMIS, foi validado. Então, ele colocou que cada um daqueles achados que estavam ali, se eles forem se somando, a mortalidade vai aumentando até 80%, né, 80 e tantos por cento. Então, com isso, esse trabalho validou, né, uma fórmula que pode ser usada em todos os hospitais. E a ideia, quando isso foi lançado, é que os hospitais procurassem trabalhar com esse indicador para fazer comparações, né, entre os hospitais. Quem tem, por exemplo, quanto mais morbidade materna grave você encontra e menos NIEMIS, significa que você está chegando no tempo certo, na captação, né, na hora certa, e está evitando que a disfunção evolua para uma situação mais grave, e é uma forma de avaliar se você está no caminho de evitar a mortalidade materna. A mesmo slide aqui, mostrando que, na verdade, as unidades, os hospitais obstétricas deviam desenvolver esses projetos de morbidade materna grave, que é de identificar e assistir precocemente essas condições. É chamado na literatura de Severe Maternal Morbidity, SMM, e esse grupo, no participei, chamou da OMS, condições potencialmente ameaçadoras da vida materna, né? Então, esse conjunto de situações clínicas e de procedimentos também. Mas, quando você revê a literatura mais recente, eu não vou entrar aqui agora, vou fazer uma coisa mais no nosso modelo, mas a literatura recente mostra que, na verdade, não se aceitou muito não se praticou muito essa definição do OMS, apesar de validada, né? Vários hospitais e centros utilizam classificações diferentes. Então, não há consenso sobre isso na literatura. E o NIEMIS é mais utilizado na OMS.
A internação em unidade de vigilância, a vigilância se dá antes, né, da situação mais grave, muitas vezes uma unidade de vigilância materno-fetal. Na perinatal, a gente criou isso junto com os parceiros de São Paulo, né, dos hospitais, duas maternidades, Santa Joana e de Promatro, que criaram essa unidade, e esse modelo foi trazido para a perinatal, Laranjeiras e Barra, e nós criamos lá essas unidades. Então, nós temos a unidade de vigilância materno-fetal, que é uma unidade obstétrica, né? As pacientes têm, mesmo pielonefrite, que antes a gente internava na UTI, a gente interna nessa unidade, infecções, ameaça de parto prematuro, enfim, condições, coriomielonite, né? Então, uma série de condições que elas não ficam dentro de um quarto comum da maternidade. Elas são vigiadas nesse setor. Então, já é uma estratificação importante para evitar dano, para chegar precocemente, né? Isso a gente, pelo ZAP, né, a gente tem uma rede, né, de comunicação, então, tanto o grupo clínico participa o tempo todo, recebendo informes do grupo obstétrico do que está acontecendo com as pacientes o tempo todo. E a nossa unidade, que a gente criou, que é a Unidade de Terapia Intensiva, chamada Materno-Fetal, o TMF, que é uma somatória de uma HDU com UTI, né? Ou seja, a HDU ela teria dos pais desenvolvidos com uma UTI, porque a gente ventila, a gente faz diálise, enfim, a gente trabalha dentro dos conceitos normais de terapia intensiva. Então, quem deveria internar nessas unidades? Todos os casos de morbidade materna grave, pelo menos a maioria, e todos os casos de NIRMIS, com certeza. A morbidade materna grave, por exemplo, uma paciente chega a 170% de pressão arterial no puerpério, há uma resistência, muitas vezes, dos colegas obstetras para levar para a unidade, porque há toda uma preocupação também do acolhimento da família, do acolhimento do bebê. Então, a gente ainda vê casos que não vão para a unidade, mas a gente faz um trabalho forte no sentido de, com a enfermagem, com os médicos obstetras, divulgar essa cultura de captação, de não deixar essas pacientes que estão numa situação que a gente considera ameaçadora no leito obstétrico comum. E outras indicações, por exemplo, neuroproteção fetal. A paciente está bem, vai para um parto prematuro com cesariana, mas a gente quer preparar o bebê, né, fazendo sulfato de magnésio na mãe. Essa condição é uma condição de risco para a mãe, que é uma droga que pode matar, que pode desenvolver insuficiência respiratória. Então, isso é feito dentro da UTI obstétrica, né? São outras indicações. Arritmias cardíacas fetais, que a gente usa drogas, né? Beta-bloqueadores, já usamos digital, menos frequentemente atualmente, a meldarona, atualmente usa mais beta-bloqueador, para arritmia cardíaca fetal. Então, a gente monitora a mãe, né? Aguardando o efeito fetal nesse ambiente protegido. E necessidade de vigilância clínica a critério médico, né? Qualquer outra indicação. Aqui um exemplo dessas unidades, né? Mostrando para vocês fisicamente, né, a estrutura, né? São duas unidades chamadas perinatal, uma no bairro de Laranjeiras, outro bairro da Barra. Esse aqui em Laranjeiras é o último modelo. A gente ele já mudou por 3 modelos. Esse é o último, né? 2021. Então, nesse último modelo, ele já sofreu influência da Covid. Então, já foram criados aqui 2 leitos de isolamento respiratório, com todos os recursos de isolamento respiratório, né? Aqui são os leitos, os 3 boxes normais, né? Um quarto, um banheiro coletivo, e aqui os 2 leitos, né? Que são quartos normais, com uma antessala e com todo o sistema de ventilação, proteção de ventilação para isolamento respiratório. Central de monitorização. Nessa unidade de Laranjeiras, a gente, mais recentemente, só que nós adquirimos um tomógrafo, antes nós não tínhamos tomógrafo, mais recentemente nós temos, e ainda ali a gente vê que a hipertensão ela é a principal indicação, né, de captação de pacientes nessa unidade. Depois hemorragia, depois infecção, neuroproteção e outro. Aonde esses pacientes vêm, né,
elas podem vir da emergência, da unidade de vigilância, da maternidade, é bem dividido. E para onde elas vão, né? Elas voltam para a maternidade, né? Algumas voltam para a unidade de vigilância, né, obstétrica, mas apenas menos de 1% são transferidas. Isso significa 5 a 6 casos por ano, demonstrando uma alta resolutividade. Ou seja, é um hospital maternidade, né, que praticamente não leva paciente para outros hospitais. Ela resolve todos dentro do hospital com esse modelo assistencial. Então, por isso que eu quis apresentar aqui esse modelo específico, né? Na Barra, a outra unidade da Barra, são 5 boxes individuais, e aqui, o isolamento respiratório, a gente criou esses equipamentos, né, que foram criados pelo pessoal do Einstein, né, e da Companhia de Aviação, né? E, então, lá nós temos como imagem, ressonância também, e tomografia, angiotensina de coronária, a gente faz, enfim, tem bastante recurso do ponto de vista de imagem. Nas 2 unidades, nós temos anestesistas próprios, né? Que também foi outro ganho que a gente teve nesse encontro com as unidades de São Paulo, né? E a gente tem atualmente anestesistas próprios. Foi muito importante na época da Covid, né? Onde praticamente só os anestesistas, nós combinamos isso, só eles entubaram. E o UTI neonatal, e no caso da Barra, nós temos uma equipe, toda a estrutura de cirurgia cardíaca, pediátrica e neonatal. Esse é um slide interessante, que parece com aquele do HDU, né? daquele hospital inglês, e que mostra que, quando a gente lançou essa unidade, né? Que nós já trabalhávamos na unidade pública há bastante tempo, mas quando a gente lançou a gente tinha uma captação de 40 casos por ano só. E esse número de partos foi aumentando pela oferta, né? Pela oferta, não porque o paciente ficasse mais grave, mas com o passar dos anos, essa oferta de leitos foi chegando a quase em torno de 5%, 6% dos partos. Nós saímos de 1% a em torno de 5%, 6% dos partos passam por essa unidade. Aqui tem o efeito da Covid, né, e atualmente voltou ao normal. E o objetivo desse protocolo, né, é exatamente identificar essas condições de risco. E as indicações de internação, por exemplo, aqui, né? Por exemplo, se uma paciente chega com uma pressão de 160 ou 110, ela já é encaminhada para a UTI. Nessa condição, assintomática, né? E tem resistência, etc., das equipes, mas a gente adotou isso como não perder ninguém, não deixar ninguém para fora, né? E a gente interna todas essas pacientes, e tem critério de indicação de sulfatoronese, de uso de antipertensivos, né? Nós temos uma forma muito especial de tratar com hipertensão, e no curso de terapia intensiva na gravidez a gente trabalha muito esse tema, né? Mas mesmo uma paciente acima de 140/90, que tenha sintomas de iminência de eclâmpsia, né? Você fala intensa, alterações visuais, pegastalgia, náuseas, vômitos, dor abdominal, etc., precordialgia, dispneia, taquicardia, né? Taquipneia, ou que fez uma convulsão, mesmo que ela não esteja com níveis tensionais tão elevados, elas são, claro, com certeza, levadas para essa unidade, é uma indicação de internação. E, além disso, se ela não tem tanto a hipertensão grave, hipertensão leve, mas associado a alteração de coagulação ou de insuficiência renal. Acima de 1 de creatinina, a gente já pode considerar como anormal na gravidez, né? As alterações fisiológicas da gravidez, e o comprometimento fetal, que eventualmente a gente precisa de reposição volêmica, etc., na grávida, e a gente traz também para essa unidade. Na hemorragia, ela faz parte da indicação de internação na UTI, faz parte do protocolo da instituição, né? O que a gente separa dos estágios de hemorragia, estágio 2, estágio 3, dentro do protocolo, são indicações. Novamente, nem sempre seguidas ainda, a gente pode captar mais um pouco, mas, na maioria das vezes, eles vão para a UTI, para vigilância. Às vezes, você não tem o que fazer, você vai olhar, né? E a gente tem um protocolo também de hemorragia interessante, depois, se puder, a gente comenta. E infecção, né, que também vem para a gente, e as complicações anestésicas e as outras todas as complicações que a gente discutiu. Olhando, isso aqui é um slide da apresentação que a gente faz para o grupo da qualidade, né? Então, de janeiro a outubro de 2021, a apresentação estava acontecendo ali no final de outubro. Então, nós temos aqui os casos, né?
quantas, durante o ano de 2021, até esse período, na pandemia, né, os casos de hipertensão, hemorragia, infecção, etc. E aí a gente vai vendo que, nesse caso aqui, nós tivemos uma morte, por exemplo, foram 13 casos de infecção, uma morte. Né? Esse é o que nos assusta mais, é a infecção, é o que mata mais por unidade de casos. Hipertensão não mata, para nós, hemorragia é muito raro, a infecção é o que nos assusta mais. Né? E a gente mostra aqui 71%, 72% dos casos da UTI são de morbidade materna grave, mostrando que a gente capta bem, né? E NIEMIS 5%. Então, essa é a proporção que seria interessante no benchmark de comparação com os hospitais. Né? Se você tem um hospital que não tem tanto, tem MMG, morbidade materna grave, mas tem muito mais NIEMIS, está chegando tarde, né? Está chegando muito tempo depois, já com essa ideia de a gente comparar esses indicadores. Na hipertensão, né, os planos terapêuticos, né, são você tem que controlar a emergência e urgência hipertensiva com droga de ação rápida, uso precoce de droga. Durante a gravidez, a gente usa um pouco de volume. Depois a gente pode, na discussão, trazer isso, né? Pouca coisa, pouco volume, 300, 500 ml de volume. Não? O que aconteceu? Ficou escuro aqui. Não? Não estou vendo que você está em cuidados clínicos específicos. Aqui a minha tela ficou preta aqui, não sei o que foi. Nós estamos vendo aqui, está em como prevenir, você está passando seus slides. Desculpa, então. Como é que eu faço aqui? Ficou preto. Não estou vendo nada. Não. Deu especialista aqui. É melhor você... Vamos ver aqui, peraí. Você não está vendo? Está escura. A não, tela... está escura. Apagou a tela. Está acesa a luzinha da câmera. Vamos tentar de novo aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar o compartilhamento. Você tenta de novo compartilhar a mesma coisa. Tá bom? Bora lá. Tá preta a tela ainda ou não? Tá. Será que você não minimizou? Não, está totalmente preto. Eu estou clicando aqui, não estou vendo. Será que foi eu? Tá tudo escuro. Tá sem imagem no monitor, certo? Tá sem imagem. Ele é um notebook ou é um monitor à parte? É um notebook. Rapaz. Deixa eu ver aqui, ó. Você está conectado, porque nós estamos te vendo pela câmera. Não, eu estou vendo, não. Deixa eu voltar aqui, que não está voltando. Para frente, né? Andei muito, né? A minha aqui atrapalha. Pronto. Ok. Então, no caso da hipertensão arterial, né, a gente pode depois discutir, né, como nós fazemos, né, especificamente na discussão, mas o conceito mais importante é controlar o quanto antes a pressão arterial, né? Evitar que a pressão arterial hipertensão, uma grávida puérpera, possa desenvolver o que a gente chama de uma encefalopatia hipertensiva e, eventualmente, vasoespasmo, causando a convulsão, a eclâmpsia, né? E alterações neurológicas, acidente vascular cerebral, etc. Então, o que a gente faz identificou o nível tensional elevado, tratar precocemente, tratar rapidamente, né? Isso é um conceito que a gente trabalha e muitas vezes a gente encontra resistência ainda, né? Porque o paciente está muito bem, né? Então, ela não é vista como uma situação de gravidade. Bom, a hemorragia, né, que é também esse conceito, que muitas vezes aconteceu uma hemorragia, uma hipotonia uterina no centro cirúrgico, então a gente acha que essa paciente deve ser vigiada, né? Porque muitas vezes essa hemorragia vai voltar a acontecer, né? Então, se você estiver olhando a paciente, é muito mais rápido, né? A conduta é muito mais rápida e, com isso, você evita realmente morte por hemorragia.
Na infecção, a questão é identificar precocemente, fazer diagnóstico precoce, né? E trazer no momento ainda, antes da paciente estar chocada. E a infecção hospitalar, nós temos dados muito interessantes que praticamente a gente não tem infecção hospitalar dentro dessas unidades, dessa terapia intensiva, porque a gente tem pouquíssimos casos de intubação, de ventilação mecânica, e quando tem, são por um período curto, né, de tempo, ou até poucos dias, então a gente não vive o perfil, né, o cenário habitual das terapias intensivas de hospital geral. É um fenômeno muito diferente que a gente vive. Bom, então, ela se destina, né, basicamente a esse tipo de cuidado. Né? Aqui eu cito, a gente está citando um pouquinho o anterior aqui da hipertensão, né, que foi das indicações de internação, mesma coisa, de maneira um pouco mais detalhada, como, por exemplo, complicações anestésicas. Né? Muitas vezes, a gente vê complicações anestésicas, acontece e o paciente vai para o quarto, né? Vai para um quarto normal, vai ver o bebê, etc., nada aconteceu. Na verdade, aconteceu. Então, nós temos que vigiar também, eventualmente durante algumas horas. Né? E esse conceito de captação precoce faz a diferença. Então, como é que a gente trata a morbidade materna grave? Como é que previne morte materna? Prevenindo a morbidade materna grave, identificando, que é o mais importante, as condições de risco, né? E antes que aconteça a disfunção orgânica. Então, por isso, você tem que ter uma logística adequada. Né? Então, em relação à logística, a gente viu que nos países mais desenvolvidos tem menos morte materna. O próprio desenvolvimento global do país, do estado ou da cidade vão reduzindo esses indicadores. A assistência não hospitalar, o pré-natal adequado, sob agendamento, mas também uma orientação não agendada, especialmente emergência obstétrica 24 horas. A paciente ter a facilidade, né, de que, se tem alguma alteração, anormalidade, ela pode ir a um hospital e fazer, na própria emergência, uma ultrassom Doppler avaliando como está o bebê e fazer uma avaliação clínica. Né? A assistência hospitalar é essa emergência aberta 24 horas, com o trabalho da UTI materna. Então, o nosso clínico vai até a emergência, participa. Nós temos um projeto que não aconteceu ainda, que seria, se ele tivesse ocupado, né, fazer uma interconsulta com o celular, né? Fazer interconsulta com o médico que está na obstétrica, que está na emergência, a própria paciente e o médico plantonista nosso. Né? Porque essa é sempre uma preocupação dos plantonistas. Eu estou ocupado agora não posso ir. Então, a ideia é facilitar ainda mais, e essa com a telemedicina, né? O que aconteceu com a Covid facilitou mais ainda se adotar esse sistema. E o mais importante para nós é o papel da coordenação, tanto a coordenação obstétrica quanto clínica. Nossos hospitais trabalham com uma coordenação muito ativa, muito forte, muito presente, 24 horas por dia. Essa coordenação é desde a porta de entrada. Então, quando a paciente chega com uma queixa, ela pode ligar, o nosso médico tem, na verdade, obrigação, né? A gente cobra disso deles, que liguem para o coordenador, e o coordenador, então, isso 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã, a hora que for, discute o caso, né? E discute se pode liberar, se não pode liberar, se deve internar, onde deve internar. Né? Então, discute o fluxo assistencial. Então, isso já acontece dividindo, o plantonista divide essas decisões com a coordenação. Então, a liberação também. Então, a gente trabalha como se os plantonistas fossem os pilotos, né, de avião, e os coordenadores estivessem numa central, né, numa torre de comando, com esse trabalho junto. Então, os plantonistas nunca estão sós. Essa é uma característica nossa. Identificando e tratando precocemente, aqui, no caso da hipertensão e hemorragia, citando, né, alguns detalhes, né, como a gente faz, né, como é que a gente investiga, as cardiopatias, o TEV, TEP, esteatose hepática da gravidez, quando é que você desconfia dela, né? Isso acontece assim, muitas vezes, o plantonista está contando para a gente que está acontecendo numa emergência, você já vai pensando na patologia e já vai também discutindo que exames vão ser solicitados. Então, é tudo muito rápido, a gente consegue fazer diagnóstico muito precoce. E os resultados dessa mortalidade, né, global em UTI, né, a gente vê que, por exemplo,
indicação de mortalidade global foi em obstetrícia mais ginecologia, somando, porque a UTI ela não atende só casos obstétricos, também casos ginecológicos. Foram 16 casos, né, em 6.800, ou seja, uma mortalidade de 0,23%. Para quem trabalha em UTI sabe que isso é uma mortalidade muito baixa, né? E a obstétrica, 0,19%, né? Esse, em muitos anos de trabalho. Esse de 99, essa começou em 99 até 2021, então a gente pegou esse período aqui, esse aqui, diferentes períodos, mas somamos tudo para tentar chegar, né, numa mortalidade, nessa mortalidade que está aqui em cima. E os casos que são admitidos, né, pelo número de partos, são 39 a incidência, 30 de UTI, 39 para 1.000 partos, ou 3,9%, né? Porque isso é considerando os anos todos. Mas nós estamos trabalhando hoje em torno de 5% das pacientes dos partos passam pela UTI. E, em Laranjeiras, a razão de morbidade materna, ou seja, dividido por 100.000 nascidos vivos, foi 7,71. Então, lembrando, né, que os melhores países no mundo têm 5 a 7. Né? No caso do Japão, 5, né? Holanda, 7. É exatamente o que nós conseguimos nessa unidade. Na Barra, 6,88, mas praticamente 7 também, até fevereiro de 2022, 11 anos. E somando as duas, 7,37, quer dizer, um índice de mortalidade materna comparável aos melhores países do mundo, melhores do mundo. Você não consegue zerar a mortalidade materna, isso é o mínimo que a gente conseguiu. E os resultados? A mortalidade de UTI 0,19% é muito baixa. Nessa revisão sistemática que eu mostrei lá atrás, né, eu mostro aqui a incidência por partes 0,7 no Canadá, 3 nos Estados Unidos, dos que publicaram. Né? Em Natal, são 39 por 1.000 partos, né, vão para a UTI. Então, mostrando que nós temos uma captação muito maior. Por que essas unidades aqui, por exemplo, essas unidades dos Estados Unidos têm 3? E provavelmente eles têm HDU. Esses pacientes vão para uma unidade semi-intensiva, né, obstétrica, eles só consideram terapia intensiva os que são mais graves. Então, eles têm um número menor de pacientes que vão para a UTI. Os nossos, nesses 39, estão os pacientes tanto de HDU quanto de UTI. E a causa mais frequente no mundo, né, é a hipertensão, nessa revisão sistemática, e essa conclusão que a mortalidade foi maior nos menos desenvolvidos, embora o mesmo perfil de pacientes. Né? E a mortalidade nessa Austrália, nesse trabalho publicado, 0, a mortalidade 3,3 nesse trabalho publicado nos Estados Unidos, 21% do publicado, e se nós fôssemos publicar esses resultados, 0,19% de mortalidade, né, na UTI. E aqui as causas da mortalidade, né? A causalidade da mortalidade, desde 1999, passando até 2021, e a gente vê aqui que a maioria dos nossos casos, né, quer dizer, 30% são 40% são de casos de sepsis, e a hemorragia participa também, né, 15%, e outros casos, como embolia líquida amniótica, que é uma circunstância drástica, dramática, muito difícil, quando muito grave, muito difícil de reverter, né? Choque cardiogênico junto com a arritmia, né? E essas são as causas da mortalidade. Você vê que nenhum caso por hipertensão. Então, olhando os resultados em 22 anos, né, nós temos aqui que a nossa taxa de eclâmpsia, após a internação na UTI, foi 0. Né? Nós não temos eclâmpsia. Né? Nesses 22 anos, nenhum caso de eclâmpsia. A morte, por quê? Porque a gente cuida dessa pressão arterial desde o início de maneira ostensiva. Né? A morte materna por hipertensão, 0. Morte fetal, não esperada, ou seja, estava dentro da UTI e faleceu e a gente não esperava, 0. E essa é uma preocupação dos obstetras, que a gente, você já baixa muita pressão, vai matar a criança, redução do fluxo placentário, não tem nenhuma perda fetal. E taxa de infecção de hospitalar é quase 0, e número de pacientes transferidos para o hospital geral, né, 1,8% em cada unidade. Nossa resolutividade é de 98,2%. Ou seja, um resultado. Então, esse demonstrando que essa UTI, né, chamada materno-fetal, com um nome que nós temos há muitos anos, é um modelo
possível, né? Pelo menos para a gente pensar nele, né? É um modelo assistencial diferenciado, se baseia na captação precoce do achado, né, de uma condição ameaçadora à vida materna. Geralmente, esse modelo se aplicaria melhor nos chamados hospitais de maternidade, né? Mas, eventualmente, a gente podia pensar, né, no hospital geral, tendo alguns leitos disponíveis, enfim, alguma forma de levar esse conceito para dentro do hospital geral. E ele tem um baixo índice de IMIs, ou seja, disfunções orgânicas não vai ter, porque você chega muito precocemente, baixo índice de infecção, quase zero, mortalidade fetal praticamente zero, e mortalidade materna muito baixa, né? Quer dizer, resultados comparáveis aos melhores do mundo. Então, esse é um modelo possível, né? Eu quis trazer aqui para vocês, para a gente, ou seja, essa ideia. Dá para reduzir mortalidade materna? Dá para reduzir. Em quanto tempo? Em muito pouco tempo, né? Isso é mais uma decisão de gestão, né? Se a gestão, e esse é um dos indicadores importantes de desenvolvimento dos países, né? Isso é cobrado dos países, né? Uma política de redução de mortalidade materna. Então, é possível, né? Desde que se faça, se crie essas unidades, e aí sim, com a participação de uma UTI dentro desse tipo de hospital. A maioria tem muitos hospitais obstétricos que não tem UTI. Então, os pacientes apresentam essas piores e só são transferidas em condições de disfunção orgânica. A mortalidade é muito alta. E a gente vê aqui, ainda no Rio de Janeiro, terapias intensivas com mortalidade obstétrica de 10%, 15%, 20%, né? Como se fosse de um hospital geral, né? Então, essa é a reflexão que eu trouxe para vocês e estou à disposição aqui para conversa. Leilão. Parabéns, Roger. Excelente trabalho, excelente apresentação. Pode tirar aí. Né? Ótimo. Ok. Já ok. Pessoal, fique à vontade aí para fazer perguntas para o Roger. Foi uma apresentação aí que traz para a gente aí várias reflexões, sem dúvida, acerca do problema da mortalidade materna. Eu já tenho aqui uma pergunta, a Michelle aqui está parabenizando. O Roger, a gente tem, infelizmente, um Brasil bem heterogêneo, você citou isso, né? Alguns locais se comportam como... Já é antigo a história da Belíndia, né? Como a Bélgica, um país desenvolvido, outros como uma Índia. E a gente ainda tem a situação de que é muito comum que nos hospitais de mulher você não ter uma UTI e esses pacientes acabam sendo transferidos numa condição já de muita gravidade. E aí eu acho que nesse cenário, o que é pior mesmo nessa situação é principalmente sepse, principalmente infecção, ou a hipertensão ainda tem um papel importante neste cenário daqueles hospitais de mulher que não têm a UTI, que eles são transferidos quando estão graves. As três causas, tanto a hipertensão, quanto a hemorragia, quanto a sepse. Porque, por exemplo, na hemorragia, você tem hemorragia, né? A hemorragia é o mais difícil de se trabalhar porque ela exige. Então, você tem que parar o sangramento, né? Se você não para o sangramento, não vai ter chance, né, de sobrevivida. E é um trabalho todo muito integrado, né? Foi curioso que durante 10 anos, no hospital público, quando eu comecei em 89, não via nenhuma hemorragia para UTI. Eu disse, quer dizer, hemorragia não vinha para UTI, né? Elas se resolviam no centro cirúrgico, depois na RPA, depois descia para o leito de obstetrícia, de puerpério. E eu achei isso estranho inicialmente, até que a gente começou a discutir, né? Mas qual seria o papel, né, nosso na hemorragia. E a gente começou a descobrir que, no caso da hemorragia, a gente começou a estabelecer um protocolo de, por exemplo, fazer ultrassom precoce, né? Todo caso de hemorragia, né? Faz um ultrassom precoce obstétrico, né? Então, faz ultrassom para ver se tem resto placentário, se precisa fazer ainda curetagem, se precisa alguma coisa ser resolvida. Todo caso de hemorragia,
a gente passa por uma vigilância intensa e, ao mesmo tempo, a gente faz gasometria, a gente leva para o centro cirúrgico a ideia da gasometria, porque os obstetras e os anestesistas não colhem, muita gente, não estou dizendo todos, mas frequentemente não colhem a gasometria durante a hemorragia. E quando a gente trabalha nos comitês de mortalidade materna, você vê que a morte aconteceu por acidose metabólica. E a grávida, a gente, no curso de terapia intensiva, a gente comenta isso, assim que a mulher engravidou, ela começa, pelos hormônios, a diminuir o PCO2, né? Ela faz uma hiperpneia, para poder baixar o PCO2, para trocar o CO2 na placenta com sangue materno. Isso acontece a gravidez inteira. Então, a grávida sempre vai ter um PCO2 um pouco mais baixo, e para isso, para o pH não ficar alcalótico, ela compensa eliminando bases, né? Bicarbonato. Então, ela trabalha com bicarbonato mais baixo, ou seja, ela tem um tampão para a acidose mais baixo, né? Então, toda condição que leva à acidose metabólica para a grávida é mais fatal. Então, você só vai ver isso se fizer gasometria. Você lembra da nossa geração? Nós fazíamos gasometria beça na parada cardíaca, né? A gente corria na parada cardíaca para usar bicarbonato, né? Depois acabou. Mas é mais ou menos esse conceito. Em hemorragia, eu tenho que ter gasometria para saber se eu tenho que fazer bicarbonato ou não. E acima de 7,2, então a gente não mexe, ou acima de 7,1, a gente deixa a acidose, né, para a associação de O2 acontecer, mas corrige isso. Outro é a alteração de coagulação. Correr rapidamente as alterações e corrigir as alterações de coagulação. Então, a hemorragia é mais complexa, que além do cuidado anestésico, você tem o cuidado dos anestesistas, que a anestesiologia avançou tremendamente, mas qual a participação da terapia intensiva? Exatamente entrar nesses casos, né? Pensando já nesse caso, no começo dele, né? E depois fazer a vigilância. Então, essa vigilância com ultrassom, por exemplo, a gente inaugurou isso, né? Esse tipo de conceito, e com isso a gente reduziu muito esse estudo. Agora, essa paciente, por exemplo, descompensada, ela vai morrer dentro do hospital, né? Ou na ambulância, né? Ou vai chegar gravíssima, né? Porque mesmo que você corrija essa hemorragia, ela muitas vezes já está em um choque irreversível e chega um choque numa fase muito tardia. Então, esse assusta muito. A hipertensão não devia ser, nós mostramos aqui, que tinha que ser zero, né? Então, como que a América Latina causa a maior causa de mortalidade materna é a hipertensão? Não, assim, na verdade, é um conceito assistencial, né? Por reduzir fluxo para o bebê, muitas vezes se deixa a pressão um pouco mais alta, né? Ou porque a paciente está assintomática, né? Está sentindo absolutamente nada, se deixa essa pressão mais alta. E as pacientes jovens, né? E grávidas são mais suscetíveis. Aí, na aula também a gente mostra isso. Por que a grávida é mais suscetível a encefalopatia hipertensiva e lesão cerebral. Então, por isso, essa preocupação nossa, a gente é muito inclusivo, entendeu? A gente traz a paciente rapidamente, faz fatores em todo mundo. A gente usa muito mais do que a literatura, para você ver com resultado espetacular. Então, dá para zerar hipertensão, e vai, em muitos casos ainda, convulsionando, né? Com congestão pulmonar, com edema agudo de pulmão, quer dizer, nessas transferências. E, com certeza, a infecção é a mais dramática de todas, né? E aí com a sepsis de uma maneira geral, né? Mas nas grávidas também, elas não têm tanta infecção, é interessante, não acontece tanta infecção bacteriana em grávida, mas quando acontece, a velocidade é muito mais rápida. E a gente viu isso também em animais, em modelo animal, em ratinhas, né? Injetando chacole no peritônio, você vê que elas evoluem 2 a 3 vezes mais rapidamente para o choque do que quando a ratinha não está grávida. Excelente. Temos pergunta aqui. O Roger, aqui eu acho que dá para juntar uma pergunta feita pela Beatriz e pela Michele. A Beatriz pergunta se esse modelo que você citou para nós, como é que isso ficou durante a pandemia, se mudou? E a pergunta da Michele é como é que vocês fizeram o manejo das gestantes internadas pela síndrome respiratória aguda grave? Ou seja, quais foram as mudanças que você teve que fazer? Adorei a pergunta, porque maravilhoso.
Na verdade, a gente teve 0 morte materna por Covid, não tivemos nenhuma morte materna. E o que a gente fez foi assim, a gente estratificou, quando começou a pandemia, eu faço parte do trabalho, assim, ajudando, né, nessa maneira como convidado, né, do grupo do GT de Influenza do Ministério da Saúde. E já havia uma noção, né, dentro da OMS que iria surgir uma pandemia, pensava-se que ia ser por influenza, em 2019. Então, nós fomos treinados, né, eu recebi esse treinamento também, e em janeiro, quando começaram os casos, eu conversando com a direção aceitou, no dia 31 de janeiro, a gente já estava fazendo a primeira reunião institucional preparatória para fazer o que a gente chama de preparedness, né, e response, preparação e resposta para a pandemia. Então, nós já tínhamos, desde o H1N1, um modelo assistencial para síndrome respiratória aguda grave por influenza. A gente já tinha esse modelo de captação precoce, uso de oxigênio, etc. A gente não usava muita coisa que a gente foi aprender depois, né? A gente mudou. Nós fizemos uma adaptação já em 31 de janeiro, a gente mudou uma série de questões. Então, a gente mudou, por exemplo, desde a emergência, nós acabamos com a nebulização, né? Várias grávidas chegavam para nebulizar, com asma, etc., e nós acabamos. A gente usou uma seringuinha com soro fisiológico para lavar o nariz, porque a paciente com dispneia, muitas vezes, na rinopatia gravídica, ela engana e sente dispneia. Então, a gente primeiro lavava o nariz. Lavou o nariz e acabou a dispneia, acabou. Na verdade, é um falso caso de dispneia. Então, a gente evitou internações desnecessárias ali, mesmo com virose respiratória. Depois, a gente ausculta, definição, né, dos casos, oximetria sempre e tal, laboratório rápido, e depois internação. Nas internações, nós fizemos um fluxo da perinatal Laranjeiras e levamos os casos de internávamos em Laranjeiras até o uso do O2. Quando a gente sentia que estava precisando, estava migrando para o uso de máscara, então a gente já transferia essa paciente para outra unidade, para a Barra. A gente priorizou, fizemos um fluxo diferenciado para manter a UTI aberta, uma dessas UTIs de Laranjeiras aberta. Então, focalizamos num hospital, né? Dos 2 hospitais, fizemos isso. Nesse hospital, a gente criou um grupo de clínica e criamos mais uma unidade de terapia intensiva, internamos esses pacientes em leitos com isolamento respiratório. As máquinas nós usamos em quartos normais e separados da UTI, não levava para a UTI. Na UTI, a gente só levava quando ela passou o uso da máscara e já começando um índice com 10 litros. Então, nesse momento, a gente levava para a UTI. Então, a gente levava para a UTI já pensando. Aí a gente começou, você lembra desse começo, a MIB divulgando, né? Não fazer ventilação não invasiva, né? E aí nós fizemos ventilação não invasiva. A gente alugou um respirador com um duplo circuito, um circuito inspiratório e um circuito expiratório de ventilação não invasiva. E fizemos assim. Os fisioterapeutas tiveram dificuldades, eles retrocederam, ficaram com muito medo de entrar. Então, eram os nossos plantonistas que fizeram. Fizemos uma conversa com os anestesistas, com o chefe da anestesia, para que o anestesista de plantão passasse na UTI para saber do caso. Então, esse anestesista passou a saber do caso, preparando ele para uma possível intubação, ele já conhecia o paciente. Discutimos a colocação dos equipamentos dele, das drogas que eles queriam para intubação de sequência rápida, dentro do carro de parada. Então, botamos isso também dentro do carro de parada, nos preparamos para os anestesistas, que eles tinham o hábito já de usar, ketamina, etc., que eles quisessem usar succinilcolina, que eles quisessem usar. Então, nós não tivemos evitamos a morte por intubação, que é um problema que a gente sabe que acontece nesses casos. Roger, eu tenho aqui algumas... Não, conclua, por favor. Não, aí nós fomos para a ventilação invasiva e depois disso ficou aquela discussão, intubação precoce ou intubação mais tardia.
se o bebê estava já numa condição razoável e a paciente ia piorando, o que nós fizemos foi, chegamos ao ponto de fazer a cesariana com ventilação não invasiva, com raquianestesia, sem entubar. A gente via assim, que elas melhoravam muito rapidamente nesses casos, né, pela fisiopatologia da gravidez. A gente conseguia, com a interrupção da gravidez, nessas condições, com segurança, tirá-la sem intubação. Então, evitamos muita intubação com esses métodos, né? Depois, as pacientes intubadas. Aí fomos para a ventilação mecânica. Então, a partir daí, a gente viu que o índice de pré-eclâmpsia aumentava muito, né? Então, a gente beta-bloqueava muitas vezes as pacientes, muitas vezes tiveram Takotsubo ou cardiomiopatia adrenérgica. A gente chegou a fazer angiotensete coronária, etc. Várias com embolização pulmonar, né? Temos que usar trombolítico e a gente praticamente não usava esse perfil, não era o nosso perfil de ventilação mecânica prolongada. Então, depois de uma semana, 10 dias, a UTI ficava exclusiva para elas, né? E todos os outros casos graves a gente montou outra UTI. Então, como isso começava depois de 10 dias, já interrompida a gestação, já resolvida, a gente transferia para um outro hospital de base para fazer extubação. Em geral, com 12 dias, 14 dias, iam para a extubação. Aí algumas dessas pacientes a gente transferiu, algumas a gente extubou lá dentro da unidade. Então, foi mais ou menos isso. Assim, no final, não usamos antibiótico, né? Esse paciente intubada, em ventilação mecânica, pneumonia bilateral, sem antibiótico. Então, a gente esperava ela piorar, ou usando alguns critérios inflamatórios, a gente parou de usar antibiótico. Corticoide, todo mundo, não usamos Dexa, poucos casos de Dexa, porque a gente começou com prednisolona, né? E que foi a droga que a gente usou, o metilprednisolona. Metilpred, ok. E daí vai. E aí, basicamente, um pouco isso aí do resultado. Não sei se eu respondi. Ok. Nós tivemos poucas pacientes grávidas com Covid e a maioria delas veio para a UTI já com a interrupção da gravidez. E o que eu observei é que essas pacientes em ventilação mecânica invasiva, após interrupção de gravidez, elas se recuperavam muito rápido. Não tivemos nenhum óbito também, e 100% delas, até porque um critério para admissão no UTI era ventilação mecânica invasiva, 100% delas em ventilação mecânica invasiva, mas são pacientes que eram estubados muito rapidamente, 72 horas, 96 horas, não muito mais que isso. Roger, nós temos várias perguntas aqui. Vamos tentar ser rápido aí na resposta, vai, para dar tempo de responder para todo mundo aqui. Desculpa, eu empolguei. Não, imagina. A Maria Carolina aqui fez uma pergunta bem interessante. Se na tua prática você usa mais aí a recomendação da OMS, do Near-Misses e comorbidades ameaçadoras, ou você utiliza o MSI? Não, a gente não usa o Near-Miss e a gente praticamente não vê, porque eu não vou utilizar, a paciente não vai chegar tão grave, né? A gente usa a morbidade materna grave, é o que a gente usa. Então, o critério que a gente usa de score, né, de gravidade, na verdade, são essas condições. A gente não se importa tanto com de comparar disfunção. Não, nós temos que pegar a paciente antes dela ter uma disfunção. Então, são essas condições ameaçadoras. Essa é a preocupação que a gente tem. E a gente faz... E o Severe Index Model, você usa esse score? O Severe Index Model? Não. Verdade... Eu citei isso até numa apresentação que eu fiz e tal, mas a gente não usa, porque, na verdade, não dá, esses indicadores são bons para você comparar serviço, etc. Para assistência, não adianta. Assistência você tem que identificar. Na prática, não, né? Não. Se uma paciente está com 170% de 10, pronto, não tem disfunção nenhuma. Para nós, ela é muito grave, entendeu? Uhum. Sintomática, ela está dentro do grupo da gravidade. Ela teve uma hemorragia, ela está bem, já saiu bem, está no centro cirúrgico, está voltando para o quarto. Para nós, ela tem que passar por vigilância. Quanto antes a gente pega a paciente, quanto assim, os melhores resultados vêm daí. E essa filosofia, ela foi da UTI, é como se o FCCS, mesma ideia da terapia intensiva. O conceito de terapia intensiva é divulgar para captar precoce antes da disfunção estar instalada. Então, isso depende muito da equipe de enfermagem. Então, a equipe de enfermagem vigia tudo isso e sabe, por exemplo, a pressão está 160 por 110, tem que chamar o time de resposta rápida. Então, nós temos que
nos aproximar do TRR, entendeu? E chegar no paciente. Basicamente é isso, é a casa inteira respirando isso, né? Roger, considerando-se aí o edema agudo pulmonar como uma complicação da doença hipertensiva específica da gravidez, seja eclâmpsia ou pré-eclâmpsia, qual a melhor estratégia de manejo? Segue ainda aí velho diurético associado à ventilação não invasiva? Ou quando você está na ideia do hospital que tem a UTI, que recebeu esse paciente transferido, que chega mais grave, acaba tendo que ser um pouco mais agressivo e acaba esse paciente evoluindo para ventilação mecânica invasiva? Qual é aí a tua experiência nesse sentido? Acho que as duas coisas, se chegar tarde, com certeza, mas na maioria das vezes o edema agudo de pulmão é não cardiogênico, né? Ele, muitas vezes, né, no caso da pré-eclâmpsia, ele é iatrogênico, né? E uma coisa muito interessante, isso abre um aspecto muito interessante, que eu faço esse comentário atualmente, que é assim, os anestesistas sempre trabalharam, né, com a hipotensão que vai ser ocasionada pela anestesia, já pensa sempre em dar volume, né, cristalóide, e uma sessão dura 40 minutos, menos de uma hora. Então, se dá ali aquele volume, né, 1.000 ml, 1.500, sei lá, de volume. E aí, quando acontece uma hipotensão ou algum outro evento, mais volume, né? Como a grávida tem a vulnerabilidade, a aula inicial no curso de terapia intensiva é falando sobre as condições que levam o corpo de uma mulher na gravidez a se tornar vulnerável, né? Complicações. Uma delas é o acúmulo de líquido, né? Que vai diluindo, né? O intravascular, vai aumentando a hipervolemia, a vasodilatação, hipervolemia e a diluição da albumina e diminuição da pressão colodosmótica. Então, a grávida, com facilidade, ela vaza, e vaza para o pulmão, com facilidade. Então, se você usar cristalóide rápido, então, a maioria das vezes, a congestão pulmonar ela é dessa ordem. É iatrogênica. Então, iatrogênico é diurético, né? Na maioria das vezes, ventilação não invasiva, a maioria das vezes sai bem com esse quadro, desde que você pense nisso e veja precocemente. O que a gente faz nesse momento é um macete, né? Que muitas vezes você não consegue identificar, porque você faz um raio-x de tórax numa grávida, confunde demais, porque a mama aparece como se fosse congestão pulmonar, né? A mama fica uma área branca das duas bases, você não sabe se congestão ou não. Então, sempre que fizer raio-x, fazer o perfil, né? Porque você vai ver a congestão, o edema pleural no perfil, congestão também no perfil, pneumonia também. A mama atrapalha muito para a gente, raio-x. Bem, aí você faz esse eletrocardiograma sempre, para você identificar, já suspeitar de uma cardiomiopatia, né, periparto, né, ou o que está acontecendo agora, Delon, cada vez mais, que é a miocardiopatia adrenérgica. Por quê? Eu observado, os anestesistas mudaram o perfil e estão usando menos cristalóide e usando mais vasopressor. Então, há uma hipotensãozinha, vasopressor, né, de ação rápida. Isso é frequente. Então, a gente tem visto o mundo inteiro, a Califórnia, tem os dados que eles veem de mortalidade materna, está aumentando isso. E no nosso grupo também. Eu nunca vi tanta cardiopatia adrenérgica. Então, a gente está vendo isso porque mudou esse quadro. Então, é lembrar dessa complicação. Mas, na maioria das vezes, o coração é normal. Então, a gente faz o eco, né, eletrocardiograma sempre, raio-x sempre. E o eco não vem... Os intensivistas deveriam, todos eles, estar treinados, né? Mas muitas vezes não estão. Então, a gente chama o ecocardiografista, ele vem 12 horas depois, 18 horas depois, e a gente vai identificar, ver a carga e a função. Mas, na maioria das vezes, não precisa entubar, é muito raro a intubação. Agora, quando tem disfunção miocárdica, etc., aí a gente vai ver, aí esses pacientes vão para a intubação, ou então... Aí não tem jeito. A foi muito intensa, né? Com certeza. O Roger... A Maria Amélia está perguntando aí para você, e aí abusando aí da tua experiência de muito tempo, dentre as complicações clínicas, hemodinâmicas que essas pacientes experimentam, qual foi assim o grande desafio para o intensivista dentro da UTI obstétrica? Qual foi, na tua visão aí, que é uma coisa que diferencia muito a terapia intensiva geral para a terapia Perguntas intensiva excepcionais, obstétrica? né? Grupinho afiado, muito bom. Uma das coisas que muito nos impressionou, né,
foi a esteatose hepática aguda da gravidez, né? Essa é uma condição ela é impressionante, né? A gente vê muito pouco, muita pouca frequência, mesmo nesse ambiente, e é devastadora, né? É uma condição devastadora que, de novo, a gente tem que pensar nela para fazer o diagnóstico precoce. Por isso, o nosso plantonista participa já desde o início, né? Já lá na assistência, pensando nessa patologia. Então, eu tenho uma aula completa sobre isso, né? É até um tema interessante, se quiser a gente apresentar, e essa a gente faz plasmaferese, a gente faz, enfim, ela pode ser necessariamente de terapia intensiva full, né? Com intubação, ventilação mecânica, hemodiálise, plasmaferese, etc. É uma condição, e eventualmente até transplante hepático. Então, essa é uma condição, assim, talvez das mais... mais graves, né? Ela é específica da gravidez, é devastadora, e o diagnóstico muitas vezes é tardio, e ela já vem com óbito fetal, né? O feto morre na frente, depois morre a mãe. Então, assim, se você não faz esse diagnóstico, é confundido com HELP, né? Confunde com síndrome HELP, e, na verdade, você tem que interromper a gestação com precocidade, ou se já interrompeu, tem que se preparar para uma piora que vai acontecer ali logo depois, né? Acho que esse é o item, assim, talvez mais dramático. Com certeza, e é bom estar atento para isso, né? E a Fernanda aqui chama a atenção para uma coisa que sempre é uma dúvida que acompanha o pessoal de uma maneira geral, dentro de uma UTI, principalmente no hospital, que não tem experiência com a paciente grávida, né? E aqui a pergunta é: quando você precisa entubar essa paciente, que ainda não teve a gravidez interrompida, qual é a droga aí mais segura, pensando aí no bebê? Não, foi o que eu comentei. Os anestesistas, hoje em dia, a gente chama o anestesia, para você ter uma ideia, que a gente vai usar, você pode usar a sequência rápida, você pode usar succinilcolina, você pode usar, não é sequência rápida, né? Você pode usar, mas como você pode usar midazolam também, se você quiser, pode usar fentanil. Essas drogas todas são bem toleradas, né? Propofol, eventualmente, mas assim, você pode sedar como você achar mais conveniente, inclusive com esse esquema de sequência rápida que a gente não tinha feito dentro da UTI, né? Porque é uma coisa que a gente, o intensivista não manuseia com frequência, mais do anestesista. E se você vai fazer curare, né? Então a gente não faz. A gente faz com essas outras sedações, todas elas você pode usar. E qual a tua preferência para manter a sedação? Midazolam e fentanil mesmo? Nesse curso que a gente fez, né, os americanos estão dizendo assim, não, propofol, né? Eles não usam midazolam também. Eles não usam midazolam, eles têm horror. Não, eles nem têm, né? Não tem midazolam. Mas eles têm horror mesmo. E a gente não. A gente tem uma resposta muito, muito tranquila. Então, acho que é midazolam e fentanil, ou, eventualmente, propofol, ou eventualmente, nos casos que você vai fazer o Precedex, quando você já está pensando em fazer uma coisa mais rápida, né? Intubação, ventilação mais rápida, o Precedex também, grávida também. Não tem, há um mito, né? Há um dogma de que as drogas em relação à gravidez. A maioria das drogas a gente pode usar na gravidez. A maioria das drogas. São muito poucas drogas que são realmente contraindicadas. Então, a gente pode usar. Não é um grande problema para nós, não. Roger, muito obrigado pela tua excelente apresentação. E eu acho que, se eu pudesse destacar uma coisa importante, que eu acho que é a mensagem que fica para nós, é a importância de você se antecipar nessas pacientes, não subestimar a gravidade. Infelizmente, nós recentemente tivemos um caso que chegou para a UTI tardiamente, quando a gente já não pode fazer nada, e muito por conta dessa percepção equivocada de que a paciente jovem, isso daqui não é um grande problema, e quando você vai correr atrás tardiamente, infelizmente, tem muito pouco que a gente possa fazer. Então, eu acho que a mensagem de você se antecipar para prevenir, eu acho que ela é uma mensagem muito importante, eu espero que todo mundo tenha captado isso. E eu queria aí que você utilizasse aí esse momento para ter o comentário final, a mensagem que você queira deixar aí para o pessoal, e obrigado mesmo mais uma vez aí pela excelente apresentação. Bom, primeiro eu quero agradecer a você, Derlon, né, pessoalmente, e parabenizar, né, todo esse trabalho que você tem feito pela terapia intensiva, né, no nosso país. Eu acho que
você é um esteio, né, para todos nós, e a oportunidade que você me franqueou, né, para estar aqui levando essa mensagem que você já traduziu, né? Ou seja, não precisa necessariamente que seja esse modelo, né? Mas que esse tipo de sugestões, de ideia, possam ser captados pelos intensivistas, né? Para franquear os leitos de terapia intensiva com mais precocidade, né? Não esperar as disfunções, né? Para caracterizar a terapia intensiva, que saia um pouco mais, né? Se permitam sair um pouquinho do ambiente ali da terapia intensiva para auxiliar o grupo da obstetrícia, né? Com esse olhar, né? Que é tão espetacular, né? Que desenvolveu na nossa especialidade, né? De compreender o que vai complicar e chegar mais precocemente. Então, de utilizar um pouco desse conceito, inclusive nos hospitais gerais, né? E que a gente pudesse, um dia, né? Não sei, ter assim, a sensibilidade dos gestores, né? Para discutir modelos, né? de efetivos, né? De se reduzir a mortalidade materna, porque dá para fazer num governo de 4 anos, é possível você fazer de maneira assim muito rápida, né? Isso a gente provou, inclusive, no serviço público. Dá para a gente fazer isso. Então, agradecer mais uma vez a você. Muito obrigado, Roger. Um grande abraço para você. Vejo você em Brasília, no nosso congresso. Foi um prazer te rever. Boa noite a todos, pessoal. Muito obrigado.